Deus salva até mesmo o insensato e socorre os que clamam na angústia. 7 de março de 2026, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Deus te abençoe, seja abençoado, seja o canal de bênção, seja tocado, seja curado, seja liberto nesta mensagem. Mande esta mensagem para alguém, pois Deus está curando, Deus está libertando, Deus está falando com alguém. Seja o canal de bênção na vida de alguém. Portanto, o tema que estamos meditando esta semana é angústia, o gemido silente, o gemido silencioso, o gemido sem voz, mas Deus escuta esse gemido. Vejamos que o tema principal de hoje é o Salmo de número 107, versículo 17 ao 22, que diz: todos por causa do seu caminho, melhor, todos, melhor, tolos por causa do seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até a portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifício de louvores e relatem as suas obras com regozijo. Preciso te falar, ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Como já foi bem dito, a oração é o oxigênio da alma. Então, quanto tempo você passa sem respirar? Não chega pelo menos 1 hora, 2 minutos? Não, muito, com muito treinamento, às vezes chega até 5 minutos. Porém, passando disso aí, há morte sobre o corpo. Então, como que você passa até 2 ou 3 semanas sem orar? Portanto, a oração é o oxigênio da alma. Se a oração é o oxigênio da alma, alguém disse que os ouvidos é a boca da alma e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que tens alimentado, alma? Com que você tem alimentado sua alma? Será que é com a palavra sólida, com alimento sólido da palavra de Deus, ou é com qualquer alimento estragado? Portanto, é importante que você continue ouvindo esta palavra. Vejamos que o texto de apoio que nós temos encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O Salmo 107 apresenta um retrato profundo das crises humanas e das intervenções salvadoras de Deus. O salmista descreve pessoas que sofrem por escolhas erradas, por circunstâncias inesperadas e por ambientes espirituais áridos. No entanto, em todos os cenários aparece uma constante. Quando o ser humano clama, Deus responde. Quando o ser humano clama, Deus responde. Esse texto revela que a angústia muitas vezes se manifesta com gemido silente. É uma dor interior que nem sempre é percebida pelas pessoas ao redor, mas é totalmente conhecida de Deus. No contexto atual, a sociedade, líderes, pastores, obreiros, membros da igreja atual enfrentam pressões emocionais, espirituais, sociais que podem produzir estados de profunda aflição. Porém, a angústia pode ser silenciosa para os homens,
mas nunca é silenciosa diante de Deus. Quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas, nas famílias e na sociedade, carregando uma angústia silenciosa que somente Deus pode curar? No versículo 17, nós vimos o salmista afirma: todos por causa do seu caminho de transgressão. Melhor, tolos por causa do seu caminho de transgressão. A palavra tolos não se refere apenas à falta de inteligência, mas àqueles que conscientemente se afastam da sabedoria de Deus, e isso revela uma verdade espiritual. Muitas crises humanas são resultado de decisões que distanciam o indivíduo da verdade divina. O verso 18 descreve estado extremo dessa angústia. Chegaram até as portas da morte. Aqui vemos um quadro de colapso físico, emocional e espiritual. Entretanto, o verso 19 apresenta o ponto de virada. Então, clamar ao Senhor na angústia. Esta palavra nos mostra que o Senhor, esta palavra mostra que o clamor sincero rompe o ciclo da destruição. O clamor sincero rompe o ciclo da destruição. Deus responde, não porque o homem merece, mas porque ele é misericordioso. No verso 20, encontramos uma das declarações mais poderosas do texto. Enviou a sua palavra e nos sarou. Eita, que palavra gostosa, palavra maravilhosa. Enviou a tua palavra e nos sarou. A palavra de Deus sara. Antes de procurar a medicina, antes de ir procurar o remédio controlado, procure fazer um período de leitura bíblica todos os dias, pelo menos 10 minutos do seu dia. Procure fazer um tempo de oração todos os dias, pelo menos 5 minutos todos os dias, no mesmo horário, no propósito da cura emocional, da restauração física e da refortalecimento espiritual. Se depois disso não acontecer nada, você não conseguir, então procure a medicina. Mesmo que você faça isso e de repente algo também pode não acontecer, procure a medicina. Mas primeiro passo é se chegar a Deus na angústia. Na angústia não é para nós nos afastarmos de Deus, é para nós chegarmos a Deus. Portanto, a palavra é bem clara, que ele enviou a sua palavra e nos sarou. A palavra de Deus é apresentada como instrumento de cura, libertação e restauração. Deus não apenas resgata o homem do perigo extremo, mas também cura a alma ferida. Pastores, líderes, obreiros e igreja precisam compreender que muitas pessoas vivem 3 tipos de crises, conforme o tema que já estudamos nesta semana: crises de desenvolvimento, crises acidentais, crises de desenvolvimento surgem nas transições naturais da vida. Crises situacionais aparecem de forma inesperada, como perdas, enfermidades ou conflitos, e crises existenciais surgem quando o indivíduo perde o sentido da vida. Porém, o Salmo 107 mostra que Deus continua sendo resposta para todas elas. Para os líderes espirituais, vejamos, devemos conduzir as pessoas ao clamor e à confiança em Deus. A igreja, a mensagem é de esperança, mesmo para quem se afastou da verdade. Portanto, esse mesmo que se afastou da verdade pode ser restaurado. A sociedade atual deve entender que enfrenta ansiedade, depressão e vazio espiritual. A palavra de Deus continua sendo o caminho da cura.
Vejamos, reconhecer que Deus livra os que são surpreendidos por tempestade. Salmo 107, versículo de número 23 ao 32. O texto também descreve aqueles que enfrentam tempestade no mar. O mar simboliza situações incontroláveis. Muitas pessoas hoje estão vivendo nos oceanos da angústia, enfrentando ondas emocionais, crises familiares, sentimental e pressões sociais. Entretanto, dentro da hermenêutica do texto, é revelado que mesmo quando o ser humano não pode controlar a circunstância, ele pode clamar ao Senhor que domina o céu e o mar, a terra e os mares. Assim como Deus acalma tempestades literais, ele também acalma a tempestade da alma. Vejamos, crer que há provisões de Deus para os que estão em terra seca, em terra árida. O verso de 33 ao 37 ao 38 diz: outro cenário é apresentado, a terra seca. Vejamos que o deserto representa esterilidade espiritual, emocional, pessoas que perderam a esperança, a alegria, propósito. Porém, o texto declara que Deus transforma desertos em lagos e terra seca em fontes de água. Isso significa que Deus pode restaurar a fertilidade da alma humana. Quando o povo clama, Deus não apenas livra da crise, mas restaura a vida. Seja restaurado, seja restaurada em tua alma, em tua vida emocional, em teu espírito, em teu caráter. Seja restaurado pelo poder da palavra de Deus. Oh, bendito Deus, nós estamos estudando durante esta semana a angústia, o gemido da alma, o gemido silencioso, o gemido que as pessoas não podem escutar, mas que Deus ouve e Deus atende. Deus interpreta o gemido da tua alma. Então tenha paz, sossega o teu coração. Deus está agindo. Oh, bendito Deus. Vejamos na visão da antropologia bíblica sobre o tema da semana. Na antropologia bíblica, o ser humano é visto como um ser integral, composto de corpo, alma e espírito. A angústia descrita neste salmo revela que as crises afetam toda essa estrutura. O pecado pode ferir o espírito, as decisões erradas podem afetar a alma e as pressões da vida podem atingir até o corpo. Porém, a mesma Bíblia mostra que a intervenção de Deus também alcança o homem por completo. Quando Deus envia sua palavra, ele restaura o espírito, cura a alma, fortalece a vida do ser humano. Então seja restaurado no espírito, seja curado na alma, seja sarado, fortalecido em seu ser, em seu corpo, em nome do Senhor Jesus. Já estamos caminhando para o encerramento deste estudo. Deus não apenas tira o homem da crise, ele transforma a crise em testemunho. O Salmo 107 revela 3 verdades espirituais poderosas. Deus salva até mesmo o insensato que se arrepende, até mesmo o homem que comete loucura, até mesmo a mulher que comete loucura, que age precipitadamente, que fala precipitadamente. Deus pode salvar até mesmo essas pessoas. Então, eu sei que mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente faz besteira, toma decisões erradas, faz escolhas loucas sem sentido, Deus nos salva. Basta apenas se arrepender e clamar por Ele. Portanto, Deus salva até mesmo o insensato que se arrepende. Deus livra os que enfrentam tempestades inesperáveis e Deus restaura aqueles que vivem em deserto de angústia.
no mundo atual, os remidos ainda enfrentam ameaças, desafios, tribulações que muitas vezes parecem maiores do que sua capacidade de suportá-las. Porém, o convite de Jesus permanece vivo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha Cristo. Se Cristo continua convidando os cansados e oprimidos, por que continuar carregando sozinho aquilo que ele prometeu aliviar? Portanto, a mensagem pastoral para todos nós, como igreja e sociedade, é clara. Quando a angústia se tornar um gemido silencioso dentro da alma, transformemos esse gemido em clamor, porque toda vez que o povo de Deus clama ao Senhor de todo o coração, ele responde com livramento, cura e restauração. Amém.